Boa, bom demais. Valeu, Marco. Obrigado aí. Ontem foi aniversário, fiquei o dia inteiro com a família aproveitando. Foi bom. Muito obrigado, muito obrigado. Momento importante, né, para recarregar a energia, ficar junto com a família, ficar com os amigos ali, é muito bom. Valeu, bom demais. E hoje estamos aí na nossa mais uma aula, né? Uma aula aí. Já chegamos na aula de número 22. E a aula de hoje é bem bacana, porque o tema é como ser lembrado quando surgem oportunidades. E quando a gente fala dessas oportunidades aqui, são oportunidades tanto de coisas que vêm acontecendo no mercado, como também dentro da empresa a qual estou, né? Então, todo momento tem oportunidades que vem acontecendo de uma forma constante. Eu acho que a grande dúvida que tem aí dentro dessa jornada é que, assim, pô, sempre oportunidades, como eu consigo aproveitar isso de uma forma muito clara. Valeu, Samuel, obrigada. Então, dentro, né, desse processo, acho que o que acaba ficando, né, é entender aí essa jornada e saber que nós temos que estar prontos a todos os momentos, né. Então, já fiz um esquenta aqui com o pessoal um pouquinho antes, então, pessoal, falamos aqui um pouco de interior de São Paulo, como que é essa vida aqui no interior, e eu falo, quando está aqui na nossa aula ao vivo, aqui dentro do Zoom, ter essa oportunidade de a gente trocar uma ideia, conseguir conversar sobre algumas coisas, né, coisas que muitas vezes não vão, ser publicadas. Então, acho que o grande lado bacana, eu falo que quem está aqui no Zoom consegue beber água fresca, bebe água limpa, então consegue ter esse momento, trocar uma ideia, poder falar. A gente já pôde falar bastante aqui, fazer um esquenta, e isso acho que é o grande, objetivo, né, da gente ter aí essa proximidade. Antes eu estava fazendo aula lá no YouTube, no LinkedIn direto, mas não tinha esse contato, né, não tinha essa possibilidade de a gente conseguir estar falando, e quando a gente vem para esse modelo do Zoom, tem esse momento de ter uma interação aqui direto, né, tanto fala o pessoal conversando pelo chat ou abrindo, o microfone falando, então acho que isso é o lado bacana, né. Então, e hoje a gente vai falar como ser lembrado quando surgem oportunidades. Algo que faz toda, mas toda a diferença para, um crescimento na carreira, né. Então, para quem, está acompanhando aí pela primeira vez, essa aula acontece toda segunda-feira, 15 horas, onde eu trago conteúdos bem profundos de uma forma muito direta e muito estratégica para ajudar vocês aí nesse crescimento da carreira em segurança da informação. Então é uma jornada para quem quer deixar de ser apenas o técnico e passar a ser visto como um líder. E turma, eu percebo, eu venho falando com muita gente e isso é muito real. Porque no final do dia, nós saímos de um modelo que sempre fomos muito bons tecnicamente, e ao passar do nosso crescimento, da nossa jornada, a gente percebe que vão surgindo oportunidades, a gente vai para cargos de liderança e assim por diante. Mas, para esse cargo de liderança, não tem uma uma eventual receita de bolo, como para o lado técnico. Porque para o lado técnico, eu digo que é relativamente simples, né, a pessoa ser, um bom técnico. Como que vai funcionar, né, a pessoa lá quando está do lado técnico, ela vai, entrou na área ou faz ali, consegue, né, fazer essa migração para a área de segurança, começa a fazer bastante certificações, começa a mostrar um interesse, começa a se destacar tecnicamente e vai crescendo, vai crescendo. Então sai de um júnior, vai para um pleno, já chega num sênior. Quando ela se torna o especialista em um determinado nicho, né, seja ali um nicho, de técnico ou de governança, essa pessoa ela se torna o especialista, um consultor, então ela chega ali no ápice da carreira de um lado mais técnico. E assim, se ela quer olhar para essa carreira em Y para um lado mais técnico, pô, é simples, mantém ali aquele, dia a dia, né, vai mostrando esforço, aprende uma outra língua, que isso vai dar aí uma notoriedade boa para o lado técnico, e vai surgindo e vai se especializando cada vez mais até se tornar ali aquela referência naquele assunto. Mas
Quando essa pessoa faz essa virada de chave e começa a ser um gestor, um coordenador, muda tudo, porque isso não tem uma receita de bolo, né. "Ah, o que que eu faço ali para ser um bom gestor?". Aí começam a entrar vários outros componentes que até então, não estava ali dentro do script dessa pessoa. Então ela começa a ter essa necessidade de, conversar com o time, é entender que não é somente ela quem tem que entregar, ela precisa de outras pessoas, executando, e com essa execução de outras pessoas, automaticamente ela consegue atingir os objetivos, porque ela passa a ter um nível bem maior ali de ações. Então essa virada de chave é uma coisa que não é muito clara. Então por isso, né, é importante a pessoa deixar esse lado técnico e passar a ser visto como líder. Vamos falar também aqui, né, sobre, temas muito práticos, né, e reais ali que geram transformação ali na carreira, né, e também a aula de hoje vai te mostrar como sair da invisibilidade e estar na lista dos nomes lembrados pelos decisores. Então, a gente chegou aqui nessa aula de número 22, né, a 22ª aula da série, e o tema de hoje é fundamental. Uma das coisas, né, que eu acho que faz muito sentido quando a gente fala sobre esse ponto, né, de sair da invisibilidade, é uma das coisas que nas últimas casas, eu sempre passei isso e é muito bacana, tem o bônus e o ônus, né, mas o board ele começa a te chamar para temas que não são exatamente da sua área, que são de áreas diversas, área de produtos, áreas de negócios, por quê? Porque ele começa a perceber que você é uma pessoa que tem uma visão diferente, né, que você está antenado naquilo que está acontecendo. E isso, ele começa a te chamar: "Pô, vai ter aqui um momento, né, que estão trazendo aqui uma nova ideia", ele quer a sua opinião para que você faça ali uma análise, né, quer a sua opinião para que você consiga fazer ali, dar um apoio. Então isso é muito bacana quando você ganha aí essa notoriedade. O grande ponto, né, quando a gente olha para tudo isso, né, para essa questão, é entender que, o board, ele não quer você como um técnico, ele quer você com uma visão mais estratégica de negócio. A gente vai falar bastante sobre isso, né, então eu vou até compartilhar aqui o nosso mind map que ele vem cada vez mais, trazendo várias informações, estava vendo aqui, cara, ele já está muito grande, né, 22 aulas aqui, cada aula aqui tem as datas, então é muito legal aqui que a gente está vendo, né, que desde a primeira aula aqui, ó, que foi no dia 24/2, então toda semana a gente vem trazendo as informações aqui, falando muito aí sobre essa questão de carreira. E hoje, o que que nós vamos falar aqui? Quais são os 3 pontos que nós vamos aprender na aula de hoje? O primeiro ponto é: como funciona o processo informal de seleção de nomes em oportunidades estratégicas. Eh, não sei se vocês já viram, né, vocês podem colocar aqui quem está comigo aqui, se vocês já viram aquela série House of Cards. E eu lembro que dentro, né, da empresa, de algumas empresas a qual eu passei, direto com alguns amigos que eram muito próximos, a gente fazia algum movimento, falar: "Ó, House of Cards". Então a pessoa já entendia do que se tratava, já sabia que era uma jogada ali, uma estratégia que a gente estava fazendo com o objetivo. Então o ponto é, até onde que você, de fato, está fazendo parte de uma estratégia, ou até onde você está sendo um peão aí dentro de toda essa jogada. Importantíssimo ter essa visão. Por isso, né, quando a gente fala aí desse seriado ali, quem não assistiu, acho que vale muito a pena. Provavelmente não dá para assistir tudo, que é muita coisa, assim. Eu lá no passado eu consegui assistir, nem sei se saiu alguma coisa nova, eu acho que não, mas é muito legal para você ver a forma que você tem de influenciar as coisas mais por trás das câmeras. Muitas vezes não é nem quem está ali seu chefe ou uma pessoa que está ali, não é porque ela tem um cargo maior que, você pode deixar de ser visto. Você, às vezes, pode até aparecer muito mais do que o seu chefe, mas de acordo com a estratégia que você faz.
O item 2 aqui é o que influencia gestores e líderes a lembrarem de você. Olha que bacana. Eu tenho, eh, ali durante o meu dia a dia, lembrando desse House of Cards, é como que eu consigo pegar ali e gerar essa influência. Inclusive nós temos uma das aulas dentro do Pax que a gente fala sobre isso, né, como que, eu consigo gerar essa influência, né, influenciar pessoas dentro desse processo. Então, isso é uma forma que não tem nada de errado. Às vezes a pessoa fala assim: "Ah não, é uma manipulação". Não, não necessariamente, né. Na verdade, você está construindo toda uma pavimentação para você atingir seu objetivo. Quantas vezes nós no nosso dia a dia tivemos dificuldades para provar ali aquele head count, né. Aí quando você vai e cria uma baita estratégia, eu consigo influenciar vários líderes, aí eu consigo aprovar aquele projeto, eu consigo trazer mais pessoas. Então o ponto é entender que tudo isso que faz parte do meu dia a dia, ele está conectado diretamente com essa questão de influência, ou seja, eu preciso constantemente estar influenciando gestores e líderes para que eles lembrem de mim. Existem técnicas para isso, tá bom? O terceiro ponto aqui, quais atitudes geram lembrança, confiança e reputação? Então, dentro dessa jornada, o que eu falo, né, é que tudo que você faz pode, te deixar ali uma marca positiva ou negativa. É igual quando eu pego a bolinha, né, jogo ela na parede, ela volta. Mas o ponto uma coisa, né, que eu falo para vocês que é importantíssimo vocês estarem antenados, que eu sei que muitas vezes nós temos altos e baixos. Faz parte do ser humano, faz parte do meu dia a dia. Mas o ponto se você está naquele dia que você sabe: "Cara, eu tô com a pá virada, se uma pessoa falar eu vou responder 2 e assim por diante", cara, segura, puxa o freio de mão. Porque às vezes aquela atitude que você vai fazer pode ser prejudicial para a sua carreira, prejudicial para a sua reputação. Ainda mais, né, quando você trabalha para o público, né, você trabalha com mais pessoas. Quantas vezes vocês já foram numa loja, em algum local e acabou não sendo bem atendido e você falou: "Pô, não vou mais aqui". Aqui mesmo, né, no interior, tinha um local, como estava falando aqui com o Sérgio, Samuel também, que é do interior, tinha um local que acho que foi uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, uma coisa assim. Teve meu aniversário, né, no dia 17 também, e o que aconteceu? Eu fui num açougue, aqui da cidade, ele chama Boi Chique, olha só. Eu fui, cara, pedi um monte, né, de contrafilé, de coisas assim e tal. Cara, na hora que chegou, a gente começou a fazer, cara, pensa numa carne dura. Que eu fiz? Eu falei: "Eu nunca mais volto nesse lugar". E desde então, eu nunca voltei. Eu passo na frente, mas não entro no lugar. Eles podem estar dando, mas eu não vou. Mas por quê? Porque, assim, cara, eu me senti muito mal, né. Imagina, um momento seu, de família, e acontece uma coisa como essa, ainda tinha vindo algumas pessoas na época de São Paulo para cá. Então, assim, fiquei muito chateado com isso. Como também eu tenho certeza que já aconteceu com vocês de alguém falar alguma coisa porque a pessoa não estava no bom dia e você gravar isso para a sua vida. Então, ou seja, a reputação, a atitude é o que gera essa lembrança e uma confiança ali. Então é importantíssimo você ficar atento que, pô, eu não estou num bom dia hoje. Cara, evita a conversa. Não é o momento para você estar se expondo, não é o momento para você tomar decisão. Se a pessoa vir falar com você, fala: "Pô, tô com dor de cabeça agora, não tô conseguindo refletir". Pensem, é o momento para você não se queimar, é importantíssimo levar isso em consideração. Então acho que essa é uma das grandes dicas que a gente aprende aí ao longo da jornada, e que eu passei por isso, né, durante, um bom tempo da minha vida, que às vezes nós ficamos, né, com aquela visão de: "Não, pô, eu sou um gestor, eu preciso responder agora, chegou o WhatsApp".
3 horas da manhã, 2 horas da manhã, sou obrigado a responder agora. Não, não é necessário. Então é importantíssimo você entender que dentro dessa jornada, você vão ter momentos ali de altos e baixos, faz parte do jogo, mas a grande diferença é como que dentro desse processo eu tenho aquela estrutura sentimental, né, consigo me manter para tomar a melhor decisão. Então, acho que esse aqui é um dos pontos que nós vamos falar muito na aula de hoje. E como, né, ser lembrado ali quando a gente olha, para esse sentido, né. Então, eu acho que uma das coisas, né, eh, assim, deixa eu contar, né, uma história real ali de um dos mentorados, que inclusive agora ele fez uma migração da empresa, ele, comentou comigo: "Pô, Alex, aqui na empresa, né, a área de segurança nunca é chamada para nada. Tem uma baita dificuldade, sempre ali tem, esse momento, né, chega ali no final, a área de segurança tem que avaliar o projeto, pô, a gente está até o pescoço, aí daqui a pouco vem uma ordem top-down que tem que avaliar, e assim, o projeto já está próximo de entrar, você acaba gerando um desgaste muito grande. Cara, a gente sentou, desenhou um plano, que vai ser muito parecido do que eu vou falar aqui, mas foi um plano individualizado, como eu falei que no Pax a gente acaba fazendo as coisas bem sobre medida e de uma forma individualizada, sentei com ele e desenhei um plano. Depois, né, ele até mandou uma mensagem, depois falou: "Cara, na verdade ele deu um depoimento em uma das aulas, ele falou assim: "Você não sabe o que mudou. Hoje o pessoal me procura, eu sou, chamado constantemente ali para necessidades que acabam tendo, antes de começar o projeto, o pessoal já está querendo que eu vá para a mesa, que eu possa sentar ali na mesa, ter essa troca de ideia para conversar, porque eles entendem que aquilo que eu estou falando faz muito objetivo e eles entendem, né, aquilo que a gente chama no mundo de segurança, que é o security by design, ou até mesmo um privacy by design, olhando aqui para o mundo, de privacidade. Então tudo isso, né, que vocês, que a gente acaba fazendo, é muito de acordo com a forma que eu estou, eh, lidando, a forma que eu estou me organizando com as pessoas. Então, por isso que é importantíssimo aí dentro dessa jornada, eu saber como que eu vou atuar, como que eu vou me organizar tudo isso. Então, como ser lembrado quando surgem oportunidades? Então, a gente traz aqui um total de 5 passos e o passo um é cultive relações estratégicas. Ou seja, dentro do meu dia a dia, eu preciso olhar de uma forma muito clara para criar conexão regular com líderes e gestores da empresa. E como que eu consigo fazer isso de uma forma muito clara, né? Então, vou até colocar aqui já para a gente deixar marcado que essa criação, né, de conexão regular com líderes e gestores da empresa. Aqui são várias formas. Cada empresa tem modelos diferentes, mas aqui o que eu falo muito é: se você gosta de café, tome muito café. Sente com os líderes o que você reconhece que são líderes estratégicos. Converse com eles, identifique quais são essas dores e quais as oportunidades que você tem em cima disso. Quanto mais você faz isso, mais você tem essa possibilidade de estar conectado. Ou você marque almoço com essas pessoas, ou você tem a possibilidade de, pô, falei, tomar café, marcar almoço, marcar reuniões informais, mas é importantíssimo você identificar quem são essas pessoas estratégicas e ter ali essa conexão de uma forma mais próxima. Pô, Alex, mas não dá porque meu dia a dia é super corrido. Real. Se você está enfiado no técnico, seu dia sempre vai ser super corrido, sempre vai ser atarefado. Então, por isso que é importantíssimo você ter essa característica de conseguir ter tempo ali para o seu crescimento. Que aí já vem conexão aqui com o segundo tópico, que é o quê? Tenha conversas intencionais sobre carreira, visão e contribuições. Um dos pontos, pessoal, que, eu vejo que muita gente
às vezes ela vai para evento, participa, de reuniões, e eu pergunto: "Mas qual que é o seu objetivo em você estar ali?". Inclusive, eu falei recentemente com um dos mentorados. Ele foi para um evento, eu falei: "Tá bom, mas, qual que é o objetivo de você estar nesse evento?". Eh Aí, pô, ficou pensando, tal: "Ah, mas é network", tá bom, mas o que que é network para você? O que você quer fazer nesse evento relacionado a network? Então, o grande ponto que eu trago para vocês aqui é entender que essas conversas que eu vou ter, você precisa saber qual que é o objetivo dela. Você precisa ter essa clareza, não basta você apenas sentar com, líderes ali de outras áreas, de gestores, sem você saber exatamente o que você vai fazer. Por isso que é o que eu trago, que é aquele seriado, House of Cards. Então, toda ação que eu for fazer, eu tenho que ter de uma forma muito clara qual é o meu objetivo ali com isso. Quando você tem esse objetivo, tudo fica muito mais simples dentro dessa sua jornada. Então é importante que você saiba exatamente o que você está fazendo e o porquê que você está fazendo aquilo. Então já saia com o objetivo. Eu vou conversar com o gestor de infra porque esse é o meu objetivo. Como eu falei, dentro do Pax nós temos uma aula que é muito focada nisso, né? Como eu consigo, de uma forma muito clara, convencer essas pessoas, como eu consigo contar um storytelling, mas é importante que vocês entendam, né, que dentro dessa sua jornada eu preciso ter essa clareza. E um terceiro ponto é demonstre interesse em aprender e colaborar além do escopo técnico. Então isso aqui eu coloco como terceiro item, que muitas vezes, né, você está ali numa conversa junto com esse gestor técnico, você está nessa conversa junto com, essas outras pessoas da área, é assim, quando isso é normal do ser humano, né, quando ela tem a oportunidade de ter uma troca e mostrar que tá ensinando, que está colaborando, tem muitas pessoas que gostam de fazer isso. E ela vê que você está com atenção e de fato está querendo aprender, a pessoa, ela está muito mais conectada com você. Pô, conecta lá com o vice-presidente do jurídico, conecta com o vice-presidente de marketing, eles dão, se você mostra, né, então, qual é a sua agenda que você está fazendo? Você fez ali sua conexão, né, eu entendi que essas pessoas são importantes pensando na minha carreira. Eu começo a ter essa conversa intencional ali, com essa visão de contribuição. E na hora que eu estou conversando, eu demonstro esse interesse que eu de fato estou querendo entender sobre a área dela e querendo ajudar de alguma forma, tudo muda. Então você sai daquela visão do mais técnico, que é o normal da nossa área, de fazer muito technique case, e você consegue ir de uma forma muito mais clara e ser muito mais assertivo. Então por isso que esse é o terceiro ponto quando a gente olha para esse item passo que é cultive relações estratégicas. Beleza, pessoal? Algum ponto sobre esse primeiro item? Fiquem à vontade para falar ou colocar no chat, mas é importante que todos tenham aí essa tranquilidade, né, sobre esse item, que é um dos passos importantíssimos para você começar a ter esse tipo de relacionamento. Às vezes você até faz isso, mas não de uma forma estruturada. E a grande sacada que você começa a ter é como você começa a fazer essas coisas, mas de uma forma muito estruturada e de uma forma que você tenha essa total tranquilidade em relação a isso. Beleza? Muito bom. Quem está mais aqui conosco, ó, tá o Diegão, tudo bem, Diego? Tony e o Fábio, ô mestre, bom demais ter você aqui. Excelente, né? Excelente estar com vocês aqui, meus amigos. Então, vamos aqui para o passo 2. O passo 2, a gente já segue aqui para um outro ponto que faz toda conexão com o item anterior, mas é uma jornada, como eu disse, que gere visibilidade com conteúdos de valor. Ou seja, não basta eu ficar ali no meu dia a dia,
ficar ali focado no lado técnico, mas eu tenho que começar a compartilhar aprendizados, reflexões e bastidores da sua atuação. Como eu digo, quem não é visto não é lembrado, né. Esse é um passo fundamental. Então o ponto é, quando você compartilha esses aprendizados, reflexões ali do seu bastidor, você começa a gerar valor no seu dia a dia. Isso é muito importante. Às vezes, como eu digo, a gente fica focado no lado técnico e acaba não conseguindo olhar para as coisas que vêm acontecendo no nosso dia a dia. Ou seja, quando isso vem acontecendo, eu acabo não conseguindo olhar para isso, fazer o marketing do meu dia a dia, o marketing das coisas que estão acontecendo. E isso é o que vai fazer toda a diferença. E um outro ponto que eu trago aqui também, que eu já falei em alguma das aulas, mas é sempre importante reforçar, use o LinkedIn como uma vitrine do seu posicionamento profissional. Falamos, né, sobre aquela questão, qual é o nicho, qual é o avatar que eu vou, conversar, como que eu vou falar com ele, mas entendendo que o LinkedIn, ele é o que vai fazer toda a diferença. Quando eu estou simplesmente falando dentro da empresa, pô, Alex, mas eu já estou fazendo isso dentro da empresa. Tem lá uma reunião que é o café com o presidente, tem uma reunião com as outras áreas, que eu faço essa apresentação de uma forma recorrente de toda a evolução do time de segurança, do time de privacidade. Pô, bacana. O ponto é, como que você está levando isso para o mercado? Não é necessário você contar, muitas vezes, né, você pode falar do milagre, mas você não fala do santo. O lado para isso é, quando você vai se posicionando no LinkedIn e trazendo essa visibilidade, as pessoas começam a entender você como uma referência naquele assunto. E as pessoas começam a ter uma visibilidade que você, entende muito bem daquilo. Então isso é o que vai fazer uma grande diferença ali no seu dia a dia. Outro ponto que também é um item que vem bem conectado com esse, é o quê? Você marcar uma presença comentando, interagindo com conteúdos de líderes do seu setor. Por que eu falo isso? Toda vez que, eh, por exemplo, o meu amigo Sérgio fez uma publicação, ele tem lá X mil pessoas que estão conectados com ele. E eu vou e faço um comentário ou, um comentário ali em cima, coloca um insight, alguma coisa que gera valor, todas as conexões, imagina que ele tem 20.000 pessoas que estão conectadas com ele. Essas 20.000 pessoas vão ter acesso àquilo que eu estou falando. E se a pessoa gostou do meu posicionamento, tem uma alta probabilidade dela falar: pô, eu quero seguir essa pessoa aqui também. Então você começa a gerar valor. As pessoas começam a ver você como uma autoridade, começa a ver você como uma pessoa que traz insights. Não adianta simplesmente só participar de eventos, ir lá tirar foto. Pô, legal, você mostrou que você estava na festa, mas você não gerou valor nenhum. Inclusive, agora, na semana passada, eu estava falando com um amigo, né? A gente estava comentando sobre um gestor que, pô, com muita experiência, muitos anos aí de mercado. E o que aconteceu com esse gestor? Recentemente ele foi, mandado embora, né, pô, recebia valor muito alto, tal, então, eh, a empresa acabou fazendo algumas alterações. E uma das coisas que a gente falou que chamou muito a atenção essa pessoa, ela só estava em eventos constantemente e tirando foto, falando, né: "Pô, tô aqui em tal evento", agradecendo pelo evento. E assim, o board na hora que via aquela situação falou: "Pô, mas eu tô pagando essa pessoa um salário extremamente alto e a pessoa só fica dentro de eventos, né, só fica fazendo ali, eh eh" trazendo ali no dia a dia vários posts mostrando que está em vários eventos, vários momentos, isso às vezes pode pegar mal. Quando você faz um post, trazendo ali um conteúdo relevante, isso muda tudo.
Isso muda completamente. Se eu vou, por exemplo, teve agora a Black Hat na semana anterior. Fui para Black Hat. Inclusive tem um podcast que eu vou compartilhar com vocês próxima segunda-feira. Participei ali do evento e trago quais são os insights, faço uma publicação de valor, faço quais foram os pontos que eu aprendi. Todos os líderes vão querer ver e vão querer que você esteja lá, porque você está gerando essa conexão, você está gerando conteúdo para todos. Então, isso é uma das coisas que fazem muito a diferença. Mas, para que isso aconteça, não basta ficar indo para evento, ficar tirando selfie, tirar foto e mostrando que você está lá dentro. Isso só vai pegar mal para sua imagem. O que vai fazer a diferença é quando você está lá e você consegue, de uma forma muito clara, mostrar qual é o valor que você gerou, tanto na questão de aprendizado, como na questão de você poder compartilhar informação. Isso é o que muda tudo. Semana passada estive em 2 eventos, um da BGR, que é uma associação de seguros, então participei de uma mesa redonda, pude, falar sobre isso, fiz gravação até de um vídeo ali, que eu publiquei no Instagram, e também participei de um evento de um fornecedor da i7. Ambos os eventos, eu trouxe valor àquilo que gerou eu estando neles. Então lembre-se, toda vez que eu estou no evento desse, eu preciso utilizar o LinkedIn, não para ficar mostrando que eu sou o arroz de festa, estou em todos os eventos, mas para mostrar qual está sendo a minha contribuição e qual está sendo o meu aprendizado em cima disso, beleza? Tranquilo até aqui, pessoal? Passo 2, sossegado. Alguém quer comentar, quer escrever, quer falar alguma coisa? Fica à vontade, tá? Aqui, vamos agora para o passo 3. O passo 3 é: faça o marketing do que você entrega, sem arrogância. Essa é a diferença, né? Então, o primeiro item que eu trago desse daqui é quando você começa a compartilhar cases e conquistas com contexto e propósito. Toda vez que você vai fazer uma apresentação, que você vai compartilhar, o grande lado bacana disso é você trazer essa visão de uma forma muito clara, qual é a sua conquista, trazendo contexto bem direcionado, e com isso, qual é o propósito daquilo? Uma dica que eu dou aqui, tá, pessoal? Muitas vezes, para quem acompanha bastante redes sociais, vocês vão ver que dentro ali das publicações de redes sociais, é sempre importante você ter um CTA. O que que é o CTA? Um Call to Action. O que que é o Call to Action? É quando você pede para a pessoa que está lendo para ela tomar uma ação. Como, por exemplo, vocês estão me escutando aqui? Vocês estão entendendo o conteúdo? Dá um joinha aqui nos comentários, por favor. Ou simplesmente diga sim, só para a gente estar conectado. Esse Sim, é um CTA. Boa, Sérgio, sim. Podem escrever aí também, só para a gente ter esse ponto. Ou seja, isso é um CTA para que as pessoas que estão com você, para você mostrar esse engajamento. Ó, então, o pessoal escrevendo aqui no chat, sim, bacana. Isso é um CTA. Toda publicação que você vai fazer, é importante que você tenha um CTA no final. Ou seja, quando eu compartilho um case, uma conquista com um contexto muito claro, a publicação eu preciso ir lá e colocar um CTA no final. Esse CTA é o que vai fazer com que as pessoas que estão ali, ouvindo a sua palestra ou assistindo, elas possam, dar um retorno. Esse retorno é o quê? "Ah, deixa um like, compartilha o que você, se você achou que faz sentido, compartilha, deixa um comentário, me segue". Então, tudo que você for fazer, é importante você ter essa CTA no final. Uma das formas, né, que o nosso amigo aqui, o professor Fábio, que ele faz, é muito bacana nas palestras, assim, é: "Quem está me ouvindo, bate uma palma, quem está me ouvindo, bate 2 palmas". Bacana! Inclusive, meu amigo, eu estava conversando
com um amigo na semana passada, ele falou: "Não, pô, tem alguém lá, um advogado do jurídico, que ele faz isso no meio da pa", eu falei: "Ah, eu sei quem que é meu amigo Fábio". Então, você vê que gera essa conexão, as pessoas lembram disso, né, bem coisa de professorzão. E isso é o que faz a diferença, né, marca registrada, exato, exato. Então o pessoal já sabe, né, tá na palestra dele, vai ter que bater palma, vai ter que dar um pulinho, vai ter que dar uma cambalhota, mas é uma forma ali de você fazer um CTA durante a palestra, para você pegar a atenção do pessoal. E durante a sua publicação, você precisa fazer o mesmo. É isso que vai fazer toda a diferença, né. Então, quando nós estamos nessa jornada, um outro ponto que eu trago aqui é que é uma coisa, né, que às vezes a pessoa tem essa dificuldade, né: "Ah, pô, mas como que eu faço?", né, que aqui traz o item 2. Eh, aqui use frases como: "Tive o privilégio de liderar" ou "Aprendi muito nesse projeto", tal, assim, eu não preciso falar qual é o santo, mas você pode falar: "Tive o privilégio de liderar, a implantação de um projeto de ZTNA, a qual envolveu, diversas pessoas de diversas áreas. Com isso, tive ali tal, 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 assim, eh, passamos, né, por vários aprendizados, né, tivemos ali uma grande evolução dentro ali, porque conseguimos ter uma melhor autonomia de tantos por cento. E olha que interessante, muitas vezes o que você pode falar numa postagem dessa é o que vai para o seu currículo depois. No currículo, para quem assistiu a imersão que eu e a Soraya, nós fizemos sobre currículo LinkedIn Gap, nós falamos sobre isso. Como que eu coloco ali dentro do meu currículo, eh, aqueles itens, né, aqueles bullets ali, que é o que a gente falou, que é o CAR. Primeiro, eu trago contexto, depois eu trago uma ação e trago um resultado. Então, contexto. Tive o privilégio de liderar a implantação do projeto de ZTNA. Ação, né? Envolvemos pessoas de diversos times, a qual fizemos um baita trabalho em conjunto para realizar a implantação desse projeto. E qual foi o resultado? Com esse projeto, tivemos ali um ganho econômico, que reduzimos mais de 70% do orçamento de renovação de firewalls ou de suítes que eu tinha dentro do meu ambiente. Pô, pronto, fiz um cara. Então, aquilo que você coloca dentro do seu currículo, às vezes você pode pegar isso e escrever um artigo, escrever uma publicação e super dar certo. Ou seja, fazer marketing do que você entrega, sem uma arrogância e contando, né, essa história de como foi feito. Então, isso é um ponto que faz muito sentido. O terceiro item que eu trago aqui é o quê? Mostre o impacto do seu trabalho para o negócio, não só as tarefas. Ou seja, dentro da implantação, por exemplo, essa do ZTNA que eu fiz, qual foi o impacto positivo que eu gerei? Pô, conseguimos ter uma redução significativa ali do tempo que os usuários esperavam para fazer logon no meu ambiente. Antes eles ficavam, pô, 10, 15 minutos, agora eles fazem 5. Pô, melhoramos 60%. Então, o ponto é, quando você vai fazer esse tipo de implantação, e lembra lá daquilo que a gente falou lá no passo 1, eu sentei com a área de negócio, eu entendi quais são as dores, eu entendi como que eu posso gerar valor para eles, tá vendo? É uma construção do que a gente vai fazendo. Cheguei dentro da empresa, fizemos ali todo um processo para implantação do projeto. Fizemos a implantação do projeto. Você mostra esse impacto do que você teve para a área de negócio, para que eles falem, pô, de fato isso resolveu um problemaço que nós tínhamos. Automaticamente, pô, você já passa a ter uma maior visibilidade. Você vai fazendo o marketing da sua entrega, tá vendo?
sem arrogância nenhuma, sem precisar, né, ficar fazendo aquela barulheira toda, mas trazendo esse impacto. E com isso, normalmente as áreas têm aquele encontro mensal, você pode até ser chamado para ir naquele encontro e falar como que foi a importância da área de negócio em ter apoiado, porque sempre tem dificuldades, né? A gente tem aquela dificuldade de quem está ali no começo, no piloto, a pessoa não tem acesso, não consegue fazer alguma coisa. Então você consegue fazer isso de uma forma muito clara e com isso você ganha aí essa autonomia e você ganha essa visibilidade a qual outra área vai falar, pô, ainda bem que você gerou esse resultado. Mudou tudo, mudou completamente a forma de pensar e de agir. Tranquilo, pessoal? Passo 3. Estamos construindo, já chegando aqui perto, nos últimos passos, mas é importante vocês terem isso de uma forma muito clara, tranquilo? Vamos lá. Passo 4. Seja o nome confiável e fácil de lembrar. Muitos líderes hoje, eles acabam sendo lembrados por coisas negativas. Então, é aquela pessoa que sempre fala não, que não pode, não dá, isso é um problemaço. Então, para você ter esse nome de uma forma confiável e fácil de lembrar, aqui também trago 3 passos. Primeiro passo aqui que eu trago: seja consistente, disponível e colaborativo com as pessoas. Muitas vezes eu já vi vários líderes a qual a área de negócio chama, a pessoa nunca pode. Por quê? Porque ela está envolvida no operacional, ela está focada no dia a dia. Ela não consegue respirar porque o dia a dia está tomando 100% ali a ação dela. Isso é ruim, isso é um problema para a pessoa. Então, quando você tem essa clareza de eh, constantemente estar em contato com a área de negócio, estar disponível e de uma forma colaborativa para as pessoas, você passa a ter o seu nome lembrado constantemente. A área de negócio vai lembrar de você, mas vai lembrar de você não no formato negativo, mas num formato que está ajudando. E por isso eu trago aqui o item 2, que é: crie uma identidade clara do que você resolve ou representa. Ponto, né, aqui. Muitas pessoas, às vezes, elas são super prestativas e tudo que acontece ela vai ser lembrada. Ah, deu um problema na impressora, vai lembrar de você. Deu um problema de rede, vai lembrar de você. Não é isso. Que é importante as pessoas terem visibilidade é qual é a identidade sua, qual é a identidade da sua área, como você quer ser lembrado. Como Severino faz tudo, aquela lá, lembro daquele, o fritador de pastel, né, ali de TI, que toda demanda que tem o pessoal acaba te chamando, mas não com uma coisa positiva. O ponto é, você precisa fazer o marketing deixando de uma forma muito clara, ser essa pessoa confiável, fácil de lembrar, mas de acordo com a sua atuação. Quem nunca do nosso mundo, né, de tecnologia aqui, de segurança, quando teve alguém da família falou: "Pô, mas ó, eu tô com um problema no meu computador, você pode arrumar?" Normal, normal, porque você é confiável para a pessoa da sua família. Ela vai lembrar de você. Mas ela tem que entender qual é o seu escopo, qual é a sua atuação. Então, assim, se as pessoas da empresa não vê você, qual de fato é a sua atuação, qual é o seu nicho, para tudo vai lembrar sempre de você. Aí você vai acabar sendo um Severino faz tudo. Então lembre-se, né? A ideia não é essa, é que você seja lembrada de uma forma que as pessoas possam estar sempre conectados a você. E o terceiro ponto aqui, que é super relevante, é faça com que seu nome venha à mente quando alguém dizer: preciso de alguém confiável para isso. Pô, quem é essa pessoa confiável? Pô, vou lembrar lá do mestre Fábio, vou lembrar do Tony, vou lembrar do Diego, vou lembrar do Samuel, do Marcos, do Eduardo, do Sérgio. Então, assim, a pessoa tem que saber que no momento a qual precisa-se de alguém
de uma forma confiável, vai lembrar de vocês. Essa que vai fazer a diferença. Por quê? Porque você já vem constantemente trazendo ali essa memória afetiva e no momento que tem um grande problema, vão lembrar de você. Por exemplo, estava eu em uma das empresas que eu passei, e uma das pessoas, né, assim, acho que uma das pessoas mais, ricas aí do Brasil, né, que está na Forbes inclusive, ele é dono de um grande grupo, não vou falar o nome, mas é um grupo laranjinha, né, assim, gigantesco. Eu fazia parte de uma holding de startups dele, e quando teve um problema de segurança pessoal dele, ele lembrou de mim. Pô, ele não poderia ter recorrido lá no laranjinha, que, pô, é uma estrutura gigante, monstro, cheio de pessoas? Poderia, mas ele veio falar comigo. Legal. Eu entrei, fiz todo o processo de resposta a incidente, avisei o pessoal lá do Laranjinha falando do problema, eles entraram para ajudar também, mas a grande diferença dentro disso tudo é que a pessoa, de quem que ela lembrou primeiro? É isso que faz a diferença. Então nós, né, dentro do nosso dia a dia, temos que ser essas pessoas confiáveis, essas pessoas a qual vão seu nome vai vir à mente quando vir a frase: "Precisamos de alguém confiável para isso". Pô, vai lembrar de você. Então lembre-se que dentro desse processo você é o que faz toda a diferença ali dentro do seu dia a dia. Beleza? Tranquilo até aqui? Bora para o passo 5. Algum ponto, alguma dúvida? Se não, seguimos aqui para o passo 5. Bora lá. Passo 5 é: peça feedbacks e pergunte: o que eu poderia fazer para ser considerado em futuras oportunidades? Como eu disse, quem não é visto não é lembrado, mas também, se você não mostra interesse, as pessoas pode ser que não lembrem de você. Então, quando você faz isso, né, você pede isso de uma forma constante. Imagina, não é simplesmente acabei de entrar na empresa, eu já vou falar o que eu preciso ser considerado. Não, não faz sentido. Olha todo o passo a passo que a gente foi falar, por isso que esse é o passo 5. Quando a gente chega nesse passo 5, depois de eu estar fazendo isso ao longo do tempo, isso mostra o quê? Uma maturidade, uma intenção de crescimento. Porque às vezes o pessoal pode achar que você está bem ali do jeito que você está. E no final do dia você tem esse objetivo de crescer, tem esse objetivo de expandir. Então, é importantíssimo você saber pedir, você saber dialogar, você falar qual é o que que você está pensando numa visão futura. Mas para que isso aconteça, veja todos os passos que a gente seguiu. Não basta simplesmente abrir uma vaga dentro da empresa, porque o meu líder direto saiu, e eu já vou querer concorrer a essa vaga, sendo que eu não fiz todo esse passo a passo. Se você vem fazendo isso, fica muito mais fácil. Pô, eu quero ser considerado para essa vaga de gerente, eu quero ser considerado para essa vaga de diretor, eu quero ser considerado para a empresa que vai assumir a sua operação de segurança, eu quero ser considerado para a empresa que vai assumir sua infraestrutura. Então, para que isso aconteça, eu preciso estar muito tranquilo frente a esse passo a passo e ter executado eles de uma forma muito, direta. Isso, que por sua vez, para que você consiga evoluir para isso, você precisa gerar conversas poderosas, né, com quem decide. Como que eu nunca cheguei o presidente da empresa, nunca cheguei para os VPs, eu já quero falar de uma vaga a qual está aberta. Para você gerar essa conversa poderosa com quem decide, eu preciso recorrer todos a esses passos. Olha lá do que a gente falou, né? Cria essa, primeiro, eu descubro quem é que vai fazer parte ali do ecossistema. Eu tenho essas conversas intencionais, falando sobre carreira, falando sobre visão de contribuição. Eu demonstro esse interesse em aprender e colaborar saindo nessa visão do escopo técnico, eu estou compartilhando, não somente dentro de casa, mas também fora,
do mercado dando essa visibilidade, eu estou fazendo marketing daquilo de tudo que eu estou fazendo. Porque é o seguinte, olha só, se eu mostro que eu sou uma pessoa que estou extremamente atarefada, se vem uma nova oportunidade, eles não vão considerar você, porque eles estão vendo que você já está afogado, você já está ali até a tampa. Então, por isso de você fazer marketing ali das suas entregas, das suas conquistas, porque isso vai mostrando o quanto que você está engajado com isso tudo, né. Então, passo a ter esse nome confiável, as pessoas começam a lembrar de mim, e aí sim, fica muito mais fácil para eu ir para esse item. Então, eh o terceiro ponto aqui desse passo 5 é abre portas antes que estavam invisíveis. Então, assim, a forma para eu fazer isso, né, para eu abrir essas portas que antes estavam invisíveis, é o quê? No momento que eu não era reconhecido, não era lembrado, não tinha essa clareza, né. Então isso, eu começo a fazer aí essa mudança, começo a ter essa mostrar para as pessoas que eu existo, que eu estou disponível, que eu estou ali a fim de contribuir. Então, pessoal, tudo isso que eu, compartilhei aqui hoje, a gente se aprofunda com um método muito bem estruturado e um acompanhamento bem estratégico dentro do PAX, que é o Programa Acelerador de Carreira de Segurança. Nossa mentoria, que ela vem com esse objetivo de acelerar a carreira, de segurança da informação. Então, tem hoje, mentorado que saiu do anonimato e hoje participa de reuniões estratégicas com a diretoria. Outros que já foram promovidos porque aprenderam a ser lembrados de uma forma certa. Isso é o que vai fazer toda a diferença, né. Então, se você está curtindo, né, essas aulas que a gente vem fazendo, quer dar esse próximo passo, o que que eu estou fazendo? Eu tenho uma pesquisa, a qual eu faço, uma pesquisa de NPS, a qual você responde assim de uma forma muito rápida. E para quem responder a pesquisa, né, nas 5 aulas seguidas ali, vai ganhar uma sessão estratégica individual comigo de 30 minutos, onde eu vou te ajudar a entender o seu momento, e dar clareza e direcionamento sobre como evoluir na carreira. Além disso, né, nessa pesquisa, você pode indicar até 2 pessoas a qual você acredite que deveria estar aqui com a gente, fazendo parte ali, da nossa aula. Então, eh, se você quiser, né, pode sinalizar que deseja fazer esse diagnóstico ali dentro da pesquisa, onde que meu time vai marcar. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar para vocês aqui o link dessa pesquisa. Então, essa pesquisa que você pode fazer ali, no, responder. Então, como eu falei, é bem simples e é importantíssimo você colocar quais são os insights que você teve nessa aula, né? Aquilo que para você ficou muito claro. Então, com isso, pô, ajuda demais que a gente comece a entender o que está como que tá, né, esse nível de aprendizado, né, se ajudou, se não ajudou. Então o link da pesquisa está aqui na descrição e leva menos de 2 minutos para você responder e abrir. Isso de fato vai abrir algumas portas muito bacanas. Então, um grande resumo do que a gente falou hoje, né. Quais são os principais pontos? Então primeiro, ser lembrado é uma construção, não um acaso. Pô, caiu aqui, eu acabei sendo lembrado. Segundo, visibilidade, posicionamento e relações são com base no crescimento. Importantíssimo lembrar isso, né? Então, isso eu vou construindo para eu ter essa vivência, ter essa clareza, né, de como vai ser feito isso. Entrega é fundamental, mas percepção é o que gera o convite. Não adianta eu ser aquele profissional que entrega um monte de coisa, mas se não estão tendo percepção daquilo que eu estou fazendo, não vai adiantar nada. Então, esses 3 pontos eu acho que é importante vocês lembrarem. Ser lembrado é uma construção, não um acaso. Visibilidade, posicionamento e relações são a base do crescimento. Entrega é fundamental, mas a percepção é o que gera convite. E lembrando
semana que vem, segunda-feira, 3 horas da tarde, vai ter mais uma aula ao vivo ali comigo, que vai ser liberado. Essa vai ser diretamente ali no YouTube, onde eu vou trazer todos os detalhes, mas todos os detalhes mesmo, de um dos maiores eventos de segurança do mundo, que é a Black Hat. Então, essa aula vai ser no formato ali de podcast, junto com o pessoal do IT Show, e vai ser bacana para que vocês possam, né, entender como que funciona esse evento. Às vezes, sem dúvida: "Pô, Alex, é muito caro ir para esse evento, como que eu consigo me antecipar?". Eu digo de antemão: é muito tranquilo fazer isso, mas basta você ter um planejamento. Então, é super importante ter vocês ainda. Comenta aqui, né, no chat qual dos 5 passos você vai colocar em prática ainda essa semana. Importantíssimo, né, não adianta só ouvir, sendo que a gente não executa isso. É importante eu estar ouvindo e executando. E, se você ainda não me segue, já clica aqui para quem está no YouTube, já clica aqui agora e garanta, né, você assistir os próximos conteúdos. E também entre na comunidade lá do Sisos Club Academy, onde que a gente coloca todas as informações de tudo o que está acontecendo. Beleza, pessoal? Então, para quem está no YouTube, eu encerro por aqui agora e vou ficar uns minutinhos aqui conversando com o pessoal que está aqui no nosso Zoom, podendo trocar uma ideia, como eu falo, quem chega aqui antes consegue beber água fresca, quem está aqui no Zoom, a gente tem essa possibilidade de ter uma troca de ideias e poder comentar um pouquinho sobre ações de uma forma um pouco mais aberta. Valeu, pessoal do YouTube. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.